Salmo 29, versículo 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Quando criança, eu sempre gostei de tempestades. Eu gostava de ver o céu tomado por nuvens escuras, eu gostava do vento forte soprando, eu gostava dos raios, dos trovões, e do granizo e da água caindo com violência. E como adulto, eu continuo gostando de tempestades. Como adulto, eu continuo gostando desse espetáculo da natureza. E eu continuo apreciando a beleza desse espetáculo da natureza, mas agora eu tenho consciência de que muitas vezes esse espetáculo da natureza ele causa prejuízos, né? Causa mortes. E há um pouco mais de um ano atrás nós experimentamos isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde uma quantidade enorme de chuva caiu e os rios simplesmente transbordaram, invadiram as cidades, invadiram as casas, mataram pessoas, né? As águas mataram pessoas, destruíram casas, destruíram a posse das pessoas, muitos negócios fecharam, né? Porque o cara tinha lá a sua lojinha, a água invadiu, destruiu tudo, e o cara não tinha mais capital para, né? Ele simplesmente perdeu, o cara teve que fechar a loja. Eu continuo, como adulto, apreciando a beleza desse espetáculo da natureza, mas eu tenho consciência da morte e dos prejuízos causados pelas tempestades. Mas eu cometi um erro aqui. Talvez você tenha percebido, talvez você não tenha percebido. Eu me referi às tempestades como um espetáculo da natureza, quando de fato, de acordo com o Salmo 29, as tempestades são sim um espetáculo, mas não um espetáculo da natureza. As tempestades são um espetáculo que demonstram o quão poderosa e soberana é a voz de Jesus. Talvez você já tenha pensado sobre isso, talvez não. Os vários tipos de tempestades, existem vários tipos e eles recebem vários nomes a depender do local onde eles ocorrem. Por exemplo, aqui nós temos os chamados ciclones, né? Os ciclones extratropicais. Se esses ciclones ocorressem em outro lugar, eles seriam chamados de furacões, como eles são chamados nos Estados Unidos. Ou de tufões, como eles são chamados, se eu não me engano, quando eles ocorrem sobre o Oceano Pacífico. Então, todas essas tempestades, tufões, ciclones, furacões, tornados, que é um outro tipo de tempestade também, como também as enchentes, os tsunamis e os terremotos, esses e todos os demais desastres naturais que ocorrem ao redor do mundo não são obra do acaso, tampouco são a manifestação da ira da mãe natureza nos punindo porque nós não estamos cuidando bem do meio ambiente. Não. Todas essas coisas, todas essas catástrofes naturais manifestam o poder e a soberania
da voz de Jesus. Uma vez que o Salmo 29, versículo 10, exalta a Jesus como aquele que reina soberano sobre a maior catástrofe natural que já ocorreu neste mundo. O dilúvio. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Jesus é aquele que, como Senhor, reina soberano sobre todas essas catástrofes naturais. Mas a gente não gosta disso. O pecado que ainda habita em nós, caso nós somos crentes verdadeiros, o pecado que ainda habita em nós nos impede de compreender como a exaltação de Jesus como Rei soberano sobre todas as catástrofes naturais pode ser motivo de glória, honra e louvor para Ele. O pecado que ainda habita em nós gostaria de apresentar Jesus como Rei soberano apenas sobre aquelas circunstâncias que nós consideramos boas e agradáveis. Nós gostaríamos de dizer que Jesus não tem nada a ver com a enchente que aconteceu no ano passado. Nós gostaríamos de dizer que Jesus não tem nada a ver com todas as pessoas que morreram com a enchente do ano passado, né? Com todas as pessoas que perderam as suas casas. A gente gostaria de dizer que não, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. A gente queria apontar Jesus apenas como aquele que é responsável pelas coisas boas. Nós queríamos poder apresentar Jesus apenas como aquele que abençoa, apenas como aquele que edifica, não como aquele que amaldiçoa, não como aquele que destrói, não como aquele que mata. E a gente fica confuso. Como isso pode ser motivo de glória, honra e louvor para Jesus? Ocorre que uma coisa não pode ser verdadeira sem a outra. Porque as catástrofes deste mundo constituem o lado oposto daquela proverbial moeda. Em um dos lados da moeda nós encontramos todas as catástrofes que ocorrem no mundo. Todas as guerras, todas as mortes, tudo aquilo de ruim que acontece no mundo. E do outro lado da moeda, nós encontramos as circunstâncias que consideramos boas e agradáveis. Se Jesus não reina soberano sobre as catástrofes que ocorrem neste mundo, ele tampouco reina soberano sobre aquelas circunstâncias que consideramos boas e agradáveis. E a razão é simples. Se Jesus não reina soberano sobre as catástrofes que ocorrem neste mundo, ele não tem poder para impedir que uma circunstância boa se transforme numa catástrofe. Se Jesus não reina soberano sobre as catástrofes, ele não tem como impedir que uma circunstância boa se transforme numa catástrofe. Se ele não reinar soberano sobre as catástrofes que ocorrem neste mundo, ele também não terá poder de transformar uma catástrofe em uma circunstância boa e agradável. Talvez você se escandalize com a afirmação que Jesus reina soberano sobre as catástrofes que ocorrem neste mundo. Talvez você fique, como assim? Eu pensava que Jesus era um cara bonzinho. Eu pensava que Jesus era um cara que só queria abençoar as pessoas. Eu nunca pensei que Jesus iria mandar uma enchente que destruiria milhares de vidas no Rio Grande do Sul no ano passado. Talvez você seja escandalizado. Mas nós não vamos responder a esse escândalo nessa mensagem.
Nós responderemos a esse escândalo na próxima mensagem, na próxima quinta-feira. Então, se você está escandalizado, você não deve perder o culto da próxima semana. Nessa pregação, em vez de respondermos a esse escândalo, nós vamos simplesmente assumir como verdade o que a Escritura afirma em todas as suas páginas: que Jesus reina soberano sobre todas as catástrofes que ocorrem neste mundo. Que ele reina soberano também sobre todos os prejuízos causados por essas catástrofes. Todas essas catástrofes naturais, então, manifestam o poder e a soberania da voz de Jesus. E antes que alguém me acuse de ser um Neandertal primitivo por desprezar toda a ciência que explica a ocorrência desses fenômenos, é necessário afirmar que eu não desprezo o conhecimento científico, eu apenas não estou citando ele, e eu não cito ele por uma razão simples. O objetivo de Davi no Salmo 29 e o nosso propósito nessa pregação não é explicar como estes eventos ocorrem, mas tratarmos das razões pelas quais eles acontecem. A ciência nos explica como esses cataclismas ocorrem, mas a ciência não nos explica por que eles ocorrem. É a teologia, é o conhecimento de Deus que nós temos na Escritura que nos diz o motivo de todos esses cataclismos acontecerem. As causas que a ciência aponta para todas essas catástrofes recebem na teologia a nomenclatura de causas secundárias. Jesus, com a sua voz poderosa e soberana, põe em ação as causas secundárias pertinentes, explicadas pela ciência, para por elas ocasionar as tempestades, as enchentes, os terremotos e assim por diante. E conforme afirma o Salmo 29, versículo 10, Jesus se assenta como Rei e Senhor, não apenas sobre o dilúvio e outras enchentes menores, mas sobre todas as demais catástrofes naturais. Jesus é Rei e Senhor sobre todos os aspectos da criação. Como disse um teólogo e político do século XIX, ele morreu, se eu não me engano, em 1920, então ele viveu a maioria da sua vida no século XIX. Ele, inclusive, chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper. Ele disse que não há 1 centímetro sequer do universo que Jesus não diga é meu, pertence a mim. Jesus é Rei e Senhor sobre todos os aspectos da criação, até mesmo sobre as tempestades. Sejam essas tempestades literais, sejam essas tempestades metafóricas. Talvez você seja como eu, talvez você goste das tempestades que se mostram na chuva violenta, no vento forte, nos raios e nos trovões. Mas, ainda que você seja como eu, gostando das tempestades, eu tenho certeza que você também é como eu, não gostando nem um pouquinho das tempestades metafóricas da vida. Você não gosta nem um pouquinho quando a tua vida é abalada pelos furacões das desilusões. Ou quando você se sente afogado na enchente de lágrimas que se forma quando você sente a dor da angústia e da tribulação. E Jesus é aquele que, com a sua voz poderosa, ordenou e controla as tempestades da tua vida. De novo, talvez você fique escandalizado com isso. Como assim Jesus ordenou e controla as tempestades da minha vida? Jesus controla.
Jesus é Senhor sobre todos os aspectos da criação e você faz parte da criação de Jesus, o que quer dizer que Jesus controla a tua vida. Jesus controla o que acontece na tua vida. Não apenas as coisas boas que acontecem na tua vida, mas também as coisas ruins, as circunstâncias desagradáveis. Aquilo que você gostaria que jamais tivesse acontecido, Jesus governa sobre essas circunstâncias. E você deve estar pensando, tá bom, o que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa informação agora? A resposta errada é se desesperar, rejeitar a Jesus e abandonar a fé. Essa é a resposta errada. A resposta correta é ânimo. Porque se Jesus controla as tempestades da tua vida, isso quer dizer que ele pode pôr um fim a elas. Se ele não controlasse, se as tempestades da tua vida estivessem fora do controle de Jesus, se elas não tivessem nada a ver com Jesus, Jesus não poderia pôr um fim a elas. Né? Porque é apenas aquele que controla as tempestades é que pode pôr um fim a elas. Se ele não controlasse, se ele não tivesse nada a ver com essas tempestades, ele não poderia ordenar que elas cessassem. Então a resposta certa a essa informação de que Jesus tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo na tua vida, aquilo que você jamais gostaria que acontecesse, a resposta certa é ânimo. A resposta certa é você glorificar o santo nome de Jesus, precisamente porque o controle dele sobre as tempestades da tua vida implica que com a mesma voz poderosa com a qual ele ordenou essas tempestades, ele também pode pôr um fim a elas. E, na verdade, o único motivo pelo qual nós oramos é esse. A oração só faz sentido exatamente por isso. Porque é Jesus, porque é Deus que está controlando as coisas ruins. A oração só faz sentido por causa disso. Se Deus não estivesse no controle das coisas ruins, se Jesus não estivesse no controle das coisas ruins, a oração não faria sentido. Porque a gente estaria orando para Deus, orando para Jesus, pedindo que a tempestade acabasse, e Jesus diria, olha, eu até queria acabar com a tempestade, mas eu não tenho controle sobre ela. Essa tempestade está fora do meu controle, eu não tenho nada a ver com ela, não fui eu que ordenei ela, então eu não posso colocar um fim a ela. A oração seria inútil. A única razão pela qual a oração faz sentido é porque Deus, Jesus, está no controle de todas as coisas, inclusive daquelas que nós não gostamos. Então, isso aqui é a introdução apenas, tá, na mensagem. Atenda ao chamado do Espírito Santo no Salmo 29. Glorifique o santo nome de Jesus, confiando que em resposta às suas orações, ele vai te abençoar com a sua poderosa voz, com a sua voz poderosa. O Espírito Santo inspirou Davi a escrever o Salmo 29 exatamente para te dar essa certeza. A certeza de que a mesma voz poderosa de Jesus que ordenou as tempestades da tua vida, também soará para dar um fim a todas elas. Tendo conhecimento disso, você deve glorificar o santo nome de Jesus, confiando que em resposta às orações que você faz a Ele, Ele te abençoará com essa mesma voz poderosa. E nós veremos isso em 3 pontos distintos. Nós veremos que você deve glorificar o santo nome de Jesus, a partir dos versículos 1 e 2 do Salmo 29. A partir dos versículos 13 e 9, nós demonstraremos que você deve confiar na poderosa voz de Jesus. E a partir dos versículos 10 e 11, que você deve buscar as bênçãos conquistadas por Jesus.
E talvez você esteja se perguntando por que ao falarmos o Salmo 29, nós estamos nos referindo a Jesus de forma específica e não a Deus de uma forma genérica, como normalmente nós fazemos. O que me motiva a fazer isso vai ficar mais claro ao longo do sermão, mas por enquanto basta sabermos o seguinte: o nome de Deus, Yahvé, que é vertido para o português como Senhor em letras maiúsculas, né? Por exemplo, ali no versículo 1, dai ao Senhor, e depois dai ao Senhor de novo, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Nós podemos observar que Senhor está escrito em versalete, né? Quer dizer, a primeira letra maiúscula maior, as outras letras também maiúsculas, mas menores do que a primeira letra, né? Então, quando nós lemos o Antigo Testamento esse Senhor, dessa forma como está grafado aqui, é porque no original hebraico nós temos ali o nome de Deus, o nome próprio de Deus. Yahvé, Javé, ou como gostam as testemunhas de Jeová, Jeová. Esse nome divino é atribuído pelos escritores do Novo Testamento tanto ao Pai quanto ao Filho, Jesus, como também ao Espírito Santo, nas citações que eles fazem do Antigo Testamento nos seus escritos. Então, nós não cometemos nenhuma impropriedade ao nos referirmos a Jesus enquanto nós pregamos o Salmo 29. E Davi começa o Salmo 29 convocando os filhos dos poderosos a darem glória e força ao Senhor, a reconhecerem a glória e a força de Jesus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Quem são esses filhos dos poderosos, conforme a nossa versão aqui? No texto hebraico, literalmente está escrito filhos de Deus. Assim traduz a revista atualizada, a nova atualizada também. A NVI traduz como seres celestiais, a Almeida século XXI traduz como seres angelicais. Então, provavelmente aqui essa expressão filhos dos poderosos se refere aos anjos. Davi está convocando os anjos a reconhecerem a glória e a força de Jesus. E se os anjos, que são maiores e mais poderosos do que nós, devem reconhecer a glória e a força de Jesus, quanto mais nós, que somos objetos da graça de Jesus, por meio da sua vida, morte e ressurreição, quanto mais nós devemos reconhecer a glória e a força de Jesus. Agora, o que são a glória e a força de Jesus para que nós as reconheçamos? No original hebraico, glória passa a ideia de esplendor, brilho, honra, dignidade, valor, peso, poder. Já força se refere à capacidade que alguém tem de fazer aquilo que deseja e considera necessário. Jesus deve ser reconhecido pelo seu esplendor, pelo seu brilho, pela sua honra, dignidade, valor, peso e poder. Nós devemos reconhecer Jesus por essas coisas. E não é à toa, então, quando o apóstolo João, ao escrever Apocalipse, ele vai exatamente descrever Jesus como tendo um brilho ao redor dele. Como tendo um esplendor ao redor dele. Quando Paulo vê Jesus exaltado, Paulo está indo para Damasco para aprender os judeus convertidos a Jesus. O Jesus glorificado se manifesta a Paulo e o brilho de Jesus é tal que Paulo fica cego. O texto diz que Jesus brilhava com um brilho mais intenso do que o próprio sol ao meio-dia. Então nós devemos reconhecer o esplendor, o brilho, a honra, a dignidade, o valor, o peso de Jesus. Jesus é um ser pesado, não no sentido de que se nós colocássemos Jesus na balança, a balança não conseguiria, a gente teria que conseguir uma balança
né, com uma escala maior para conseguir medir, para pesar Jesus. Não, Jesus tem peso no sentido da importância dele. Inclusive, a expressão glória, no hebraico, carrega esse sentido de peso. Algo que é pesado, algo que é sólido. Algo que é importante e inabalável. Nós devemos reconhecer Jesus, então, pelo seu esplendor, brilho, honra, dignidade, valor, peso e poder, e nós devemos reconhecer que a força de Jesus é tal que ele tem a capacidade de fazer todas as coisas que ele deseja, tudo o que ele considera necessário para que os seus objetivos sejam alcançados. Nós devemos reconhecer a glória de Jesus e a sua força, a capacidade que Jesus tem de fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele considera ser necessário. Não é à toa, então, que o Salmo 29 exalta a poderosa voz de Jesus, pela qual ele governa o destino de todas as pessoas. O destino de toda a criação, incluindo o meu destino, incluindo o teu destino. É necessário que você reconheça a glória e a força de Jesus, pelas quais ele dirige e controla o teu destino, a tua vida. Fazendo tudo aquilo que ele deseja e tudo aquilo que ele considera necessário para alcançar os objetivos que ele tem para ti. Não os teus objetivos, mas os objetivos que ele tem para ti. O verso 2 completa essa ideia, afirmando que, tendo reconhecido a glória e a força de Jesus, você deve viver à luz dessa glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Você deve viver de modo a testificar ao mundo acerca da glória e força de Jesus, de modo a demonstrar que você realmente crê que Jesus é glorioso e poderoso. Você tem uma dívida para com o nome de Jesus, porque é pelo seu nome que você é aceito como filho de Deus, é pelo seu nome que você é justificado, perdoado e transformado. Essa dívida certamente é impagável, mas mesmo sendo impagável, ela deve ser recompensada com uma vida que considera seriamente a glória, o poder e agora, no versículo 2, a santidade de Jesus. A santidade no nome de Jesus. Na pregação passada, nós definimos a santidade, especificadamente a santidade de Deus, não apenas como ausência de pecado. Santidade é sim a ausência de pecado, santidade é sim distância do pecado, mas a santidade com respeito a Deus se refere a mais do que a mera distância, a separação do pecado. A santidade de Deus demonstra que Deus está separado da criação. Que Deus está acima da criação, que Deus está além da criação, no sentido de que ele não deve ser confundido com a criação. É por isso, por exemplo, que Deus proíbe que se façam imagens dele. Deus proíbe que sejam feitas imagens de deuses falsos, mas Deus também proíbe que sejam feitas imagens que se refiram a ele, que se refiram ao Deus verdadeiro. Por que Deus proíbe isso? Exatamente porque, pela sua santidade, Deus não pode ser confundido com a criação. Deus não pode ser confundido com a madeira que foi usada para esculpir aquela imagem. Deus não deve ser confundido com um metal que foi fundido naquela imagem. Ou com um gesso que foi moldado naquela imagem. Deus, inclusive, não deve ser confundido com o ator que o interpreta numa novela, num filme, num seriado. É por isso que um crente verdadeiro jamais deveria assistir aquele seriado
que faz sucesso, The Chosen, os escolhidos, né? Porque ali nós temos um ator interpretando Jesus. Mas Jesus não pode ser confundido com a criação. Porque o que ocorre, olha só, se eu começo a assistir esse seriado, tá? E eu começo a observar o ator que interpreta Jesus. Na minha mente, quando eu penso em Jesus, eu vou começar a pensar naquele ator. E quando eu estiver orando a Jesus, na minha mente eu estou imaginando aquele ator. E isso começa a se aproximar perigosamente de idolatria. Da mesma forma que, ao orar a Deus, eu não posso imaginar uma imagem esculpida, seja em madeira, metal, gesso, barro. Eu também não posso, ao orar em nome de Jesus, começar a imaginar um ator que, por acaso, interpreta ele num seriado de televisão. Então, na pregação passada, nós definimos a santidade de Deus não apenas como ausência de pecado, mas também como aquilo que separa Deus da sua criação, colocando Deus acima da criação, além da criação. E nós demonstramos que a santidade de Deus é avessa àquele slogan que se tornou famoso nas eleições nacionais: Deus, Pátria e Família. Não porque a pátria e a família não sejam importantes, mas porque Deus não pode ser colocado ao lado da pátria e ao lado da família. Porque na verdade é uma contradição, né? Se eu digo Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, eu não posso logo depois dizer Deus, pátria e família, porque Deus está acima de tudo, né? Se Deus está acima de tudo, Deus está acima da pátria e da família. Eu não posso colocar Deus ao lado da pátria, eu não posso colocar Deus ao lado da família. Porque das duas, uma, ou eu estou rebaixando Deus à posição de pátria e família, ou então eu estou elevando a pátria e a família à mesma posição de Deus. Seja qualquer uma das duas situações, eu me torno idólatra. Porque a partir de agora, então, eu estou dividindo a minha lealdade em 3 partes. 1/3 da minha lealdade pertence a Deus. O 2º terço pertence à pátria. E o 3º terço da minha lealdade pertence à família. Mas Jesus disse que eu não posso fazer isso, né? Olha só. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, e os seus irmãos e as suas irmãs, se alguém não me amar mais do que a sua família, não pode ser meu discípulo. Eu não posso afirmar Jesus e família, colocar Jesus e família lado a lado, porque então estou me dividindo entre Jesus e a minha família. Eu também não posso colocar Jesus ao lado da minha pátria. Eu devo ser patriota? Sim, eu devo ser patriota. Não há nada de errado em ser patriota, não há nada de errado em amar a sua pátria, em amar o seu país, em desejar o melhor para o seu país. Não há nada de errado nisso. Mas eu não posso colocar a pátria ao lado de Jesus. Jesus deve estar acima dos meus sentimentos patrióticos. Porque, não, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou, porque senão eu vou me desviar para um lado aqui e eu não vou conseguir atingir o que eu quero atingir. Então, de qualquer forma, a santidade de Jesus é tal que Jesus diz: vocês não podem me colocar ao lado da família de vocês.
Eu não posso ser classificado ao lado da família. E Jesus certamente diria: eu não posso ser colocado ao lado da pátria. Eu devo estar acima de todas essas coisas. Nós devemos adorar a Jesus, conforme o versículo 2, nós devemos adorar a Jesus na beleza da sua santidade. Nós devemos adorar a Jesus na beleza daquilo que o coloca acima de todas as coisas. Naquilo que o coloca acima da criação, naquilo que coloca ele além da criação. Porque o nome de Jesus foi santificado pelo Pai a tal ponto do nome de Jesus ser exaltado acima de todas as demais coisas pertencentes à criação. Por isso também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. A beleza da santidade de Jesus é que ele, tomado em Filipenses 2, 9 e 11 pelo seu nome, ele está exaltado acima de tudo e de todos. E você vai glorificar o santo nome de Jesus, esse santo nome que o exalta acima de tudo e de todos. Você vai glorificar o santo nome de Jesus quando viver de modo que a tua lealdade pertença unicamente a Ele, por você reconhecer que Ele está exaltado acima de tudo e de todos. E como é que você vai viver dessa forma? Como é que você vai viver de modo que a tua lealdade pertença unicamente a Jesus? Como você vai viver de modo a demonstrar e reconhecer que Jesus está exaltado acima de tudo e de todos? A tua vida vai demonstrar essas coisas através dos teus pensamentos, através das suas palavras, através das tuas ações. Que os teus pensamentos sejam os pensamentos de Jesus, controlados pela palavra de Deus. Como eu posso saber que os meus pensamentos são os pensamentos de Jesus? Bom, eu sei que os meus pensamentos são os pensamentos de Jesus quando os meus pensamentos são controlados pela palavra de Jesus, pela voz de Jesus que eu ouço na palavra de Deus. Eu devo pensar conforme Jesus pensa. E eu conheço os pensamentos de Jesus na Bíblia. As tuas palavras devem ser as palavras de Jesus. E as tuas palavras serão as palavras de Jesus quando as tuas palavras forem regidas pela voz de Jesus que é ouvida na palavra de Deus. Você deve falar como Jesus fala na sua palavra. E você deve agir como Jesus age na palavra. Aquilo que Jesus ordena que você faça, é isso que você deve fazer. As suas ações devem ser governadas pela palavra de Deus. Quanto mais os teus pensamentos, palavras e ações forem governados pela palavra de Deus, mais precisamente você estará refletindo a beleza da santidade de Jesus. Então, glorifique o santo nome de Jesus com os teus pensamentos, com as tuas palavras, com as tuas ações. De uma forma mais específica, você glorificará o santo nome de Jesus confiando na sua voz poderosa, pela qual ele fez todas as coisas e pela qual ele governa todas as coisas conforme ele acha necessário para atingir os seus próprios objetivos. E nos versos 3 a 9, nós temos uma pequena descrição da poderosa voz de Jesus em termos dos fenômenos ditos naturais, tais como as tempestades, os vendavais, as enchentes e os terremotos. A poderosa voz de Jesus, o versículo 3, é ouvida sobre os mares, os oceanos,
os rios e sobre as águas que estão nos céus, em forma de nuvens, causando tempestades, chuvas, raios e trovões. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. As águas pertencem a Jesus e a voz de Jesus ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Quando Jesus fala, o céu se enche de nuvens, causando tempestades, chuvas, raios, trovões. Os rios transbordam, os mares se tornam violentos, porque a voz de Jesus ouve-se sobre as suas águas, ele troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A poderosa voz de Jesus, que soando causa tempestades, chuvas, raios e trovões, essa voz é poderosa e cheia de majestade, glória e esplendor, atributos que são dignos de um rei divino. Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E quando bem entende, Jesus ergue a sua voz poderosa e surgem vendavais, furacões e ciclones, que põem por terra as maiores e mais fortes árvores e florestas. Versículo 5, desculpe. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. E também versículo 9, as duas primeiras partes. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. Aqui em faz parir as servas, existe uma variante textual que fala em derrubar carvalhos. Por exemplo, a versão Almeida século XXI é exatamente assim. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda os bosques. Então, quando bem entende, Jesus ergue a sua voz e surgem vendavais, furacões e ciclones que destroem completamente bosques e florestas inteiras, derruba árvores poderosas, como são os cedros do Líbano. Quando lhe agrada, Jesus ergue a sua voz poderosa e ocorrem terremotos que fazem tremer as maiores montanhas e os desertos mais desolados. Versículo 6. Versículo 6, ele continua no 5, né? Ele continua a partir do 5. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, no final do 5. Versículo 6, ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. E também o versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Com a sua voz poderosa, Jesus cria uma tempestade de raios tão grande que é capaz de incendiar uma floresta inteira. Versículo 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, ou, como nós lemos na Nova Almeida atualizada, a voz do Senhor produz chamas de fogo. A poderosa voz de Jesus é tal que aqueles que o adoram não podem falar de outra coisa a não ser da sua glória. Versículo 9. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. Todos falam da sua glória. Cada um fala da sua glória. E a gente pode pensar, por que Davi escolheu esses fenômenos que causam destruição e prejuízos para falar da poderosa voz de Deus, a poderosa voz de Jesus? Por que ele fez isso? Davi fez isso porque o objetivo dele é demonstrar que Jesus, por meio da sua voz poderosa, está no controle de toda a criação, mesmo daqueles fenômenos destrutivos. Isso significa que é Jesus, por meio da sua voz, que determinou as tempestades, vendavais e terremotos, metafóricos agora, não literais, metafóricos, que estão abalando a tua vida. E como nós afirmamos na introdução, isso deve ser motivo de ânimo e alegria para você, porque isso significa que é Ele que está no controle dessas circunstâncias e do teu destino, porque sendo Ele que está no controle de todas essas coisas, a qualquer momento a sua voz poderosa
soará novamente para encerrar, de uma vez por todas, as tempestades, vendavais e terremotos que te angustiam e atribulam. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Certamente os discípulos não estavam se lembrando aqui do Salmo 29, né? Se eles se lembrassem do Salmo 29, eles... Jesus é aquele acerca do qual Davi falou no Salmo 29. Jesus é aquele que tem controle sobre as tempestades. O meu objetivo aqui não é diminuir o milagre de Jesus, nem diminuir o significado teológico desse milagre no Evangelho de Mateus, porque a tempestade que ameaçava afundar o barco onde estavam Jesus e seus discípulos era uma tempestade literal. Né? Era uma tempestade literal. Os ventos estavam soprando, a chuva estava caindo de forma violenta, as ondas estavam grandes e estavam ameaçando afundar aquele barco. Era uma tempestade literal, da mesma forma que a tempestade aqui do Salmo 29 também é uma tempestade literal. Eu não estou descartando a realidade física e literal dessas tempestades para criar aqui uma espécie de interpretação espiritualizada. O meu objetivo é que, reconhecendo a realidade física e literal dessas tempestades, o do controle que Jesus exerce sobre elas, afirmar que este mesmo controle se aplica às tempestades metafóricas, às tempestades da vida, as quais não são menos reais e nem menos trágicas. No Salmo 29, com a sua poderosa voz, Jesus determina o início da tempestade. E nos evangelhos, Jesus põe um fim à tempestade. Com a mesma voz que no Salmo 29, ele decretou o início da tempestade, com essa mesma voz poderosa, nos evangelhos ele determina o fim da tempestade. Apenas aquele que inicia as tempestades tem o poder para encerrá-las. Se Jesus não iniciasse as tempestades, ele não teria como pôr um fim a elas. Mas ele é aquele que inicia as tempestades e ele é aquele que encerra as tempestades. Com a sua voz poderosa, Jesus deu início às tempestades que agora te atribulam, e você deve confiar que com essa mesma voz poderosa, ele também porá um fim a essas tempestades. E no mesmo capítulo em que relatou como a voz poderosa de Jesus pôs fim a uma tempestade, Mateus relata um outro exemplo de como a voz de Jesus é poderosa. Um pouquinho antes de relatar Jesus pondo um fim à tempestade, Mateus relata o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa.
Digo a vocês que muitos irão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Esse centurião, ele reconhecia a santidade de Jesus. Ele reconhecia que o poder e a autoridade de Jesus estavam exaltados acima de qualquer outro poder e autoridade. Por isso mesmo ele sabia que Jesus não precisava estar presente fisicamente para realizar uma cura, para realizar um milagre. Ele sabia que Jesus não precisava estar fisicamente presente para acalmar uma tempestade na vida. Aquele centurião sabia que a autoridade de Jesus e o poder da sua voz eram tais que bastava que Jesus dissesse uma palavra apenas e o seu servo seria curado. E Jesus louva a fé desse centurião. E Jesus diz: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. E Jesus é aquele que sonda mente e corações. Né? No Evangelho de João, no finalzinho do capítulo 2, Jesus faz vários sinais. E muitas pessoas, vendo os sinais que Jesus fazia, creram em Jesus. Mas João faz um comentário dizendo o seguinte: o próprio Jesus não acreditava nessas pessoas. Aquelas pessoas acreditavam em Jesus, mas Jesus não acreditava nelas. Jesus não confiava nelas, porque Jesus sabia que a fé delas era uma fé superficial. A fé daquelas pessoas era uma fé inválida, não uma fé verdadeira. Então Jesus, aquele que sonda mentes e corações, Jesus disse: olha, em todo Israel não existe alguém que tenha fé como esse centurião. E aquele homem, obviamente, ele não era judeu, né? Ele era um centurião romano, ele fazia parte de um exército de ocupação em Israel. Ele não era judeu, mas ele tinha uma fé superior a todos os judeus a que Jesus teve acesso até aquele momento, durante seu ministério terreno. E nós devemos emular a fé desse centurião, nós devemos crer em Jesus da mesma forma que aquele centurião creu em Jesus. Que com a sua palavra, com a sua voz, Jesus pode pôr um fim a todos os problemas, a todas as tempestades da vida. Jesus falou, a cura aconteceu, o milagre ocorreu, a tempestade na vida daquele centurião e na vida do servo do centurião, porque na verdade quem estava doente era o servo do centurião, e aquele centurião amava muito seu servo, não queria que o seu servo sofresse, não queria que o seu servo morresse. Jesus falou, a cura aconteceu, o milagre ocorreu, aquela tempestade metafórica foi apaziguada. Você deve confiar na poderosa voz de Jesus, como fez esse centurião. Você deve crer que basta que Jesus diga uma palavra apenas e todas as tempestades da tua vida serão apaziguadas. Você deve ter esse tipo de fé que Jesus não encontrou nem mesmo em Israel nos seus dias. Você tem que ter esse tipo de fé que move a misericórdia, a graça e o poder de Deus a teu favor através de Jesus. Você deve ter esse tipo de fé que chama tanto a atenção de Jesus a ponto de ele não permitir que essa fé seja frustrada.
Jesus está no controle das tuas circunstâncias e do teu destino. Então você deve confiar na sua voz poderosa. Você deve confiar na voz de Jesus e a qualquer momento você ouvirá a voz de Jesus pondo um fim a essas tempestades que te angustiam e te atribulam. Mas como, de forma prática, você confiará na voz poderosa de Jesus? Porque uma coisa é afirmar que se crê em Jesus, né? Qualquer pessoa pode afirmar crer em Jesus. Aquelas pessoas de João capítulo 2, no finalzinho do capítulo, elas afirmavam crer em Jesus. Mas Jesus disse, não, eu não confio em vocês. Eu sei, eu sondo mentes e corações, eu sei exatamente o que está no interior de vocês, e eu sei que a fé de vocês é uma fé inválida. As pessoas que comeram, aquela multidão que comeu os pães e os peixes que foram multiplicados por Jesus, eles também afirmaram, nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos no Senhor, nós inclusive queremos coroar o Senhor como rei. Isso aparece em João capítulo 6. E Jesus diz, não, vocês só estão agindo e pensando dessa forma porque vocês comeram pão. Vocês realmente não estão interessados em mim por quem eu sou. Vocês só estão interessados naquilo que eu posso fazer por vocês. E em João capítulo 8 também, né? Jesus está discursando lá em João capítulo 8. E mais ou menos lá na metade do capítulo, várias pessoas creem em Jesus. E no final, Jesus chama aqueles que estão crendo nele de filhos do diabo. Jesus diz, a fé de vocês é falsa, vocês são filhos do diabo. Então, é muito fácil alguém levantar a mão e dizer, não, eu creio em Jesus, eu creio na voz poderosa de Jesus. É muito fácil alguém se expressar dessa forma, mas isso não garante que a fé que a pessoa proclama em Jesus é uma fé verdadeira e eficaz. Como é que você pode ter a certeza de que a tua fé em Jesus é uma fé verdadeira, válida, eficaz? Uma fé que Jesus não vai desprezar como aquela fé daqueles homens em João capítulo 2 que Jesus desprezou. Como, de forma prática, você demonstra que confia na voz poderosa de Jesus? Bom, você demonstra isso obedecendo a voz poderosa de Jesus. Você demonstra que confia na voz poderosa de Jesus obedecendo a voz poderosa de Jesus. Obedecendo a voz poderosa de Jesus que você ouve na palavra de Deus. É assim que você demonstra que confia na voz poderosa de Jesus, obedecendo-a. Porque se nem mesmo os elementos que formam a chuva, que formam as tempestades, que formam os terremotos e assim por diante, se nem mesmo os elementos que formam todas essas catástrofes naturais, nem eles desobedecem a Jesus, quando Jesus fala, eles agem, e a tempestade se forma, e a enchente vem, e o terremoto acontece. Se nem mesmo esses elementos inanimados da criação de Jesus o desobedecem, por que você o desobedeceria? Né? Se as águas não desobedecem Jesus, quando ele ordena a chuva e a enchente, por que você desobedeceria a Jesus? Se você desobedece a voz poderosa de Jesus te falando na sua palavra, você tem menos juízo do que as águas, porque as águas não se atrevem a desobedecer Jesus.
As águas não se rebelam contra Jesus. Porque você se rebelaria contra ele. Porque você desobedeceria a voz poderosa de Jesus na palavra de Deus. Demonstre que você confia na voz, porque você confia na voz poderosa de Jesus, obedecendo aquilo que ele te ordena na sua palavra. Esse é o tipo de fé que Jesus busca. Não é o tipo de fé que simplesmente diz, não, eu confio, sim, a qualquer momento Jesus vai pôr um fim a esse meu problema e tudo, mas a pessoa não obedece a Jesus. Jesus está lá do céu olhando, bom, tu dizes tu dizes que confia na minha voz, mas as suas obras demonstram que tu não está confiando realmente em mim. Se tu acreditasse em mim, tu iria me obedecer. Né? Fé verdadeira implica obediência. E eu já contei esse exemplo aqui, eu vou contar de novo. Há alguns anos atrás eu tive um problema. Meu dente siso, ele nasceu, mas ele nasceu incompleto. E, quer dizer, na verdade eu estou adiantando a história. Eu comecei a sentir uma dor no maxilar esquerdo, e eu fui na dentista. E a dentista foi examinar e ela disse, eu sei qual é o teu problema. O teu problema é o seguinte, o teu dente siso nasceu, mas ele nasceu pela metade, tem um buraco na tua gengiva, e nesse buraco ali ficam restos de alimentos, tá? E por mais que tu escove os dentes, a escova não consegue alcançar ali, as bactérias se alimentam daqueles alimentos ali, daquele resto de alimento ali, e elas estão se multiplicando, e é por isso que surgiu essa infecção aqui, é por isso que tu está sentindo dor. E ela falou, a solução é a seguinte, eu vou te receitar um antibiótico para curar essa infecção, e eu vou te recomendar aqui um cirurgião dentista, tu marca com ele a extração desse dente. Porque a única forma de evitar isso aqui é extrair o dente para que esse buraco ali feche e não tenha mais infecção. E vocês sabem o que eu fiz. Eu saí lá do consultório da dentista, eu passei na farmácia, comprei o antibiótico, mas eu não quis marcar a extração do dente. Porque eu pensei, o antibiótico vai resolver o problema, não precisa extrair o dente. Eu obedeci pela metade a dentista. E ao obedecer pela metade, eu demonstrei que eu não acreditei na palavra dela. Porque ela disse, se tu não extrair, em 3 semanas vai voltar de novo essa infecção. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz o uso do antibiótico, em 1 semana acabou a infecção, mas 2 semanas depois da infecção ter acabado, voltou de novo. Eu comecei a sentir de novo a dor no maxilar. A minha falta eu obedeci pela metade, né? Ela me recomendou 2 coisas. Ela disse, compra esse antibiótico e extrai o dente. Eu obedeci pela metade. Eu comprei o antibiótico, mas eu não extraí o dente. A minha obediência pela metade demonstrou que eu não acreditei na palavra da dentista. Ou seja, a minha desobediência, porque uma obediência pela metade é equivalente a uma desobediência completa. A minha desobediência demonstrou a minha falta de fé. Demonstrou a minha incredulidade. Então, da mesma forma, eu digo que eu creio em Jesus, eu digo que eu creio na voz poderosa de Jesus, mas eu não obedeço à voz poderosa de Jesus. Bom, a minha falta de obediência, a minha desobediência demonstra que, de fato, eu não creio na voz poderosa de Jesus. Fé implica obediência. A fé se demonstra na obediência. Então, demonstre que você confia na voz poderosa de Jesus, obedecendo essa voz poderosa quando ela te fala, e ela sempre te fala, na palavra de Deus.
Mas além da obediência a tudo que Jesus ordena na sua palavra, você demonstrará que confia na voz poderosa de Jesus de uma outra forma. Você demonstrar que confia na voz poderosa de Jesus, buscando dele e em nome dele as bênçãos que ele mesmo conquistou para o seu povo. É disso que trata os versículos 10 e 11 do Salmo 29. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Sendo que Jesus se assenta como rei e senhor sobre as tempestades, sejam elas literais ou metafóricas, é a Ele, é a Jesus que devemos buscar quando queremos os ver livre dessas tempestades. Porque as tempestades da vida nada mais são do que a percepção, de que nos faltam as bênçãos que Jesus conquistou para nós. Eu vou repetir porque isso é importante. As tempestades da vida nada mais são do que a percepção de que nos faltam as bênçãos que Jesus conquistou para nós. Quando eu me vejo doente, essa doença, essa tempestade que agora surgiu na minha vida, nada mais é do que a percepção de que me falta a bênção que Jesus conquistou para mim, a cura do meu corpo. Ou então, se eu estou enfrentando um problema no meu casamento, na minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, essa tempestade da vida nada mais é do que a percepção de que me falta na minha vida familiar, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, me falta as bênçãos que Jesus conquistou para mim. E o mesmo pode ser dito acerca de qualquer outro problema que nós possamos enfrentar. Mesmo pode ser dito acerca de qualquer circunstância negativa que nós venhamos a viver. Essa circunstância negativa, essa tempestade da vida, essa adversidade, nada mais é do que a percepção de que está me faltando ao menos uma das bênçãos que Jesus conquistou para mim. E Davi destaca no versículo 11 duas dessas bênçãos: força e paz. Com a sua voz poderosa, Jesus nos abençoará com força e paz, e nós sabemos que Jesus tem condições de nos abençoar com força e paz, exatamente porque Jesus se assenta como rei soberano sobre o dilúvio. Jesus reina soberano sobre todas as tempestades, e é apenas esse rei soberano que pode nos abençoar com força e paz. Se Jesus não reinasse sobre as tempestades, nós não teríamos nós não teríamos razão alguma para pensar que ele poderia nos abençoar com força e paz. Nós temos a certeza que ele pode e de fato vai nos abençoar com força e paz, precisamente porque ele é aquele que se assenta como rei sobre o dilúvio, sobre o maior cataclisma que aconteceu neste mundo. A força que nós receberemos como bênção é a mesma força que pertence a Jesus no versículo 1. Né? Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Essa força, no versículo 11, com a qual nós seremos abençoados, é a mesma força que pertence a Jesus no versículo 1. Ou seja, essa força se refere à capacidade para fazer aquilo que desejamos e consideramos ser necessário. E a paz se resume a toda a gama de estados de espírito que Deus promete que dará ao seu povo, como, por exemplo, sensação de completude, satisfação, segurança e assim por diante.
Deveria ser óbvio que a força que nós recebemos como bênção é apenas relativa, né? Ao passo que a força que Jesus tem, que Jesus exerce, é absoluta. Ou seja, nós seremos capacitados por Jesus a fazer tudo o que desejamos e consideramos ser necessário, desde que aquilo que nós consideramos e desejamos desde aquilo que nós desejamos e consideramos ser necessário coincida com aquilo que Jesus deseja e considera ser necessário, conforme a revelação que nós temos dele na sua palavra. Se nós desejarmos algo que Jesus condena na sua palavra, se nós considerarmos necessário aquilo que Jesus considera desprezível, nós não teremos dele força para cumprirmos os nossos propósitos maus. Essa força aqui, com a qual Jesus abençoou o seu povo, é a força para fazer aquilo que nós achamos ser necessário, de acordo com aquilo que Jesus considera ser necessário. Isso quer dizer que nós devemos, por isso que a importância daquilo que nós falamos antes, né? Os meus pensamentos devem coincidir com os pensamentos de Jesus. As minhas palavras devem coincidir com as palavras de Jesus, as minhas ações devem coincidir com as palavras de Jesus, porque quando isso acontecer, aquilo que eu desejo e aquilo que eu considero ser necessário é exatamente aquilo que Jesus deseja e aquilo que ele considera ser necessário. Embora Davi cita aqui como bênçãos a força e a paz, obviamente a força e a paz aqui elas devem ser tomadas como toda a gama de bênçãos que existem na palavra de Deus. Toda a gama de bênçãos que foi prometida por Deus ao seu povo. E um detalhe importante que não deve passar desapercebido é o seguinte: nós encontramos na palavra de Deus incríveis promessas de bênçãos. No entanto, essas bênçãos estão reservadas apenas àqueles que obedecem a Deus com perfeição. E aqui a gente já percebe que nós não somos dignos de nenhuma das bênçãos que existem da parte de Deus, porque nenhum de nós consegue obedecer a lei de Deus, a sua vontade, com perfeição. Nós, muitas vezes, pecamos. E quando nós não pecamos, quando nós obedecemos a Deus, nós não conseguimos obedecer em toda a extensão que Deus ordena. Eu acho que um exemplo fácil de ser compreendido é o seguinte: as pessoas casadas, né? Ao homem é ordenado que ele ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. E aqueles homens que forem sinceros, eles dirão o seguinte: olha, mesmo quando eu amo a minha esposa, eu ainda não consegui amar a minha esposa como Jesus amou a igreja. Mesmo quando eu amo ela, o meu amor ainda é imperfeito. Isso sem falar nas vezes em que eu deixei de amá-la, né? Aquelas vezes em que eu realmente pequei contra ela, em que eu deixei de amá-la, nós nem estamos considerando isso. Nós estamos considerando naquelas vezes em que o marido realmente amou a sua esposa, mas ele reconhece que ele não amou tanto quanto deveria ter amado. Ou o contrário, a mulher é ordenada que ela se sujeite ao seu marido. E se a mulher for sincera, ela dirá: olha, mesmo quando eu me sujeito ao meu marido, essa minha submissão, ela não é perfeita. Porque eu me submeti contrariada. Eu me submeti reclamando. Então, todos nós, se formos sinceros, nós vamos reconhecer que mesmo quando obedecemos a Deus, nós não obedecemos a Deus com perfeição.
O primeiro e mais importante de todos os mandamentos, amar a Deus com toda a alma, com toda a força, com toda a mente, com todo o intelecto. Como alguém já disse, nenhum crente ao longo da história da humanidade jamais conseguiu por um segundo sequer amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu intelecto. Então, nós encontramos muitas e incríveis bênçãos da parte de Deus na sua palavra. Mas essas bênçãos estão reservadas apenas àqueles que obedecem a Deus com perfeição. Logo, nós somos indignos dessas bênçãos. Isso quer dizer que nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos nenhuma bênção da parte de Deus. Mas Jesus veio a este mundo como um homem, Jesus nasceu debaixo da lei, como Paulo se expressa em Gálatas 4. Jesus obedeceu à lei de Deus com perfeição, e então Jesus morreu debaixo da maldição da lei, para que pela nossa fé nele, a maldição devido aos nossos pecados fosse removida de nós, dando lugar às suas bênçãos. E é por isso que Paulo escreve aos Coríntios que para aqueles que estão em Jesus, todas as promessas que existem da parte de Deus são sim. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, não foi sim e não. Pelo contrário, em Jesus sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele, têm em Jesus o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então você, por você mesmo, não é digno de nenhuma bênção da parte de Deus. Você não é digno de nenhuma daquelas bênçãos que poriam fim às tempestades que agora estão abalando a tua vida. Mas Jesus se tornou digno dessas bênçãos. E é por isso então que em primeiro lugar você deve estar em Jesus. Uma das expressões preferidas de Paulo é em Cristo. A todo momento Paulo se refere em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Você deve estar em Cristo, você deve crer em Jesus. E em segundo lugar, você deve orar não em seu próprio nome, porque você não merece nada a não ser maldição, mas você deve orar em nome daquele que afastou a maldição de ti, dando lugar à bênção. Você deve orar em nome de Jesus. Porque foi ele que conquistou todas as bênçãos que existem da parte de Deus, das quais as mais importantes é a salvação, a vida eterna, a justificação, o perdão dos pecados. Mas também a resolução dos seus problemas. Também aquelas bênçãos que vão pôr fim à situação desagradável que você está vivendo. Então você certamente deve sentir falta de uma ou mais bênçãos da parte de Deus. E exatamente essa sensação de falta é que causa a tempestade. Né? A doença. Você sente falta de saúde, falta da cura. Problemas de relacionamentos. Homem, esposa, pais e filhos. Noras e sogras. Você certamente sente falta de uma ou mais bênçãos da parte de Deus. Você sente necessidade de algo que Deus promete, mas que ainda não se cumpriu na tua vida. Se essa necessidade que você sente é justa e correta, de acordo com aquilo que ensina e ordena a palavra de Deus, você deve buscar exatamente isso de Jesus em oração.
Você deve ir até aquele que controla as tempestades e pedir que na tua vida se cumpra aquilo que está prometido na palavra de Deus e que ele próprio, Jesus, conquistou para o seu povo, e você faz parte do povo de Jesus. Você deve encontrar na palavra de Deus a bênção ou as bênçãos que resolvam de forma completa e plena as tuas necessidades, e você deve buscar de Jesus essas bênçãos em oração. E conforme a pregação que foi feita no domingo passado, em jejum também. Né? Porque, como disse um determinado pregador, se você diz estar preocupado com um determinado assunto, mas você não está disposto a deixar aquela 1 hora que você levaria para almoçar, se você não está disposto a, em vez de gastar aquela 1 hora para o almoço, gastar essa 1 hora em oração, é porque você realmente não está preocupado. Se você estivesse preocupado, você diria o seguinte: quer saber? Eu tenho essa 1 hora aqui, a minha empresa me dá 1 hora para o almoço, mas em vez de usar essa 1 hora para almoçar, eu vou usar essa 1 hora para buscar a Deus, para orar. E depois, quando eu chegar em casa do trabalho, eu levaria o quê? De repente 1 hora também para jantar, né? Entre preparar a janta e depois comer e tudo, eu vou usar essa 1 hora para buscar a Deus de novo. Quer saber? Em vez de ficar 3 horas na frente da Netflix, ou não é pecado assistir alguma coisa na Netflix, não é pecado assistir alguma coisa no YouTube, mas se você realmente está preocupado com algum assunto, você não ficaria 3 horas à frente da Netflix, né? Você diz o seguinte: não, eu gosto muito desse seriado, eu gosto muito desse filme, mas o tempo que eu ficaria olhando, eu vou buscar a Deus. Talvez você pense: não, mas se Deus quer me dar, Ele vai me abençoar. Deus não precisa que eu ore. Deus não precisa que eu jejue. Não, de fato, Deus não precisa que você ore. Deus não é servido por mãos humanas como se Ele necessitasse de alguma coisa de ti. A oração não é para o benefício de Deus, não é? Você não está beneficiando a Deus orando, você não está beneficiando a Deus jejuando. A oração é para o teu benefício. Então, jamais pense que se Ele quiser te abençoar, Jesus fará isso sem a tua oração, porque Tiago escreveu: vocês nada têm porque vocês não pedem. Você deve buscar as bênçãos conquistadas por Jesus. E você não deve se atrever a pensar que as tempestades da vida, sejam elas literais ou metafóricas, são obras do acaso. Não, elas não são obras do acaso. Elas manifestam a poderosa voz de Jesus. Elas são um espetáculo que manifestam a poderosa voz de Jesus. Porque se você pensar que é mera obra do acaso, você deixará de glorificar o santo nome de Jesus, porque é Ele, Jesus, que com a sua voz poderosa ordena, governa e reina sobre as tempestades da vida. Então, talvez você seja como eu, né? Eu gosto de tempestades. Ou de repente você seja diferente de mim, talvez você tenha medo, né? Quando você olha para o céu e começa a ver nuvens escuras e o vento começa a soprar um pouco mais forte, você pensa: pô, vai chover forte, eu estou com medo porque
sempre pode cair granizo e o granizo sempre pode furar o nosso telhado, né? Sempre pode vir um vento forte e destelhar na nossa casa. Então talvez você não seja como eu, talvez você tenha medo, né? E certamente muitos gaúchos, especialmente aqueles que foram atingidos no ano passado, ou aqueles que tiveram parentes, amigos que foram atingidos, certamente essas pessoas, elas estão ressabiadas agora, né? Quando começa a chover e a chuva dura um dia, 2 dias, ela começa a pensar, será que não vai acontecer de novo? Bom, aquele que sabe que é Jesus, que com a sua voz poderosa governa todas essas coisas, essa pessoa não precisa ter medo. E na verdade, não é que ela não precisa ter medo, ela não deve ter medo. Ela deve ter alegria e ânimo, porque a mesma voz poderosa que determinou a ocorrência das tempestades é aquela que também colocará um fim a elas. Então é necessário que você glorifique o santo nome de Jesus como aquele que governa a tua vida com a sua força e poder para alcançar os objetivos que ele tem para você. É necessário que você glorifique o santo nome de Jesus através dos teus pensamentos, palavras e obras, todos eles controlados por Jesus, pela voz poderosa de Jesus, de acordo com como ela se revela na palavra de Deus. Você deve certificar-se de que essa tua fé e confiança sejam acompanhadas por oração insistente, por aquela oração perseverante, né? Porque Jesus contou 2 parábolas no Evangelho de Lucas acerca da necessidade de oração, mas de uma oração que não desiste, de uma oração perseverante. Uma oração que busque de Jesus as bênçãos que te são necessárias, aquelas bênçãos que ele conquistou para o seu povo. Então, faça isso. Glorifique o nome santo de Jesus, confiando que em resposta às suas orações, ele vai te abençoar com a sua voz poderosa. A mesma voz poderosa que deu início à tempestade, também te abençoará com o fim dessa tempestade. Amém.